Bom pessoal, beleza? Vamos começar hoje mais uma aula de centroide. Vamos determinar as coordenadas x, y do centro de gravidade dessa peça que já está cotada, né? Então a primeira coisa eu divido esse exercício em três partes importantes. A primeira dela é saber dividir essa peça numa quantidade mínima de subpeças para poder fazer um cálculo, né? Que não fique muito complexo, porque existe essa tabela aqui que eu vou montá-la, que eu já coloquei aqui a separação, que quanto mais peças você dividir, mais partes tem que montar dessa tabela. Então não é ideal dividir essa peça em muitas subpeças. Então, analisando essa peça aqui, a gente tem que descobrir as coordenadas x, y dela. Aqui está o ponto, né, o ponto 0 em x, y, e aqui sobe o y e aqui vai o x, né? Então aqui é o ponto 0. Agora vamos dividir essa peça numa quantidade que fique satisfatório para a gente estar descobrindo as coordenadas. Primeiro, a gente pode observar que aqui, ó, dá para formar um triângulo. Vai ser mais ou menos aqui o triângulo, ó. Aqui nós temos um círculo, ele é vazado. E se pegarmos aqui, ó, podemos também dividir essa peça aqui em um retângulo e aqui outro retângulo maior. Então dá para dividir em duas desse retângulo maior, esse outro retângulo, 3 e o círculo. Então são aí 4 peças que dá para dividir. Essa aqui são 4 subpeças. Então com essa divisão a gente pode trabalhar dessa maneira aqui, olha só. São 4 peças, né? Eu dividi essa peça, a principal, em 4 subpeças. Não observe os tamanhos que não está em escala, mas é somente para entendimento. O que a gente tem que fazer? Nós temos que descobrir as coordenadas x, y de cada peça, o centro de gravidade de cada subpeça desta aqui. Então, vamos começar pelo triângulo. O triângulo, a gente tem que pegar o centro de gravidade, que é calculado através de 1/3 da distância dele. Por exemplo, aqui temos o triângulo. Esse triângulo tem uma altura, olha só, essa lateral dele é de 10. Eu vou colocar aqui o 10. Pronto. Nós temos aqui, essa parte aqui do triângulo é de 5. Aqui eu já estou separando e colocando as medidas. Aqui é 5. Pronto. Vamos agora para esse retângulo. Esse retângulo aqui, ele começa aqui, vai até aqui esse cantinho. Então ele tem 5 mais 4, tem 9 nessa base. Ele tem 9 aqui. E na altura dele ele tem 10. Então aqui ele tem 10. Pronto. Vamos agora para esse retângulo. Ele tem 7 nessa lateral. E a base dele é de 3, que é esse 3 aqui, ó. Aqui é 3. O círculo, que aqui está meio ovalado, mas é um círculo, ele tem um raio que está demonstrando aqui. Esse raio ele é de 2,5. Então a gente pega aqui, marca o raio a 2,5. Pronto, esse aqui é o raio dele. Está resolvido. Já separamos cada subpeça, né, com muita atenção, separando aqui as medidas de cada um. O que temos que fazer agora? Verificar as coordenadas de cada peça em x e y.
Então vou anotar aqui x, vou anotar aqui as coordenadas para cada uma, né? Pronto, agora eu tenho que descobrir o x barra e y barra de cada subpeça desta. O que temos que fazer é o seguinte: por exemplo, aqui a partir do triângulo, a coordenada x barra do triângulo seria o centro de carga, seria mais ou menos por aqui, porque ela é 1/3 da distância das laterais. Por exemplo, aqui é 10, se aqui é 10, temos que dividir esse 10 em 3 partes. Cada parte vai ter aí 3,33 de distância, né? Pode ser centímetro, metro, isso aí não importa. Então temos que pegar esse 1/3 e marcar, que seria mais ou menos aqui, seria 3,33, e temos que marcar aqui também 1/3 de 5, que seria mais ou menos por aqui, né? Que vai dar aí 1,66. 1,66 fica aqui em 1/3 de 5 dessa distância e 3,33 nessa distância de 10, né, que é 1/3 também. Então o triângulo, o centro de carga do triângulo, ele é 1/3 da medida das laterais. Então a gente pega aqui dessa lateral aqui 1/3 e dessa aqui 1/3. E seria mais ou menos aqui. Agora, para calcular o x barra, não podemos observar ele como uma peça separada, tem que ser agora como um todo. Então o x barra, nesse caso aqui, ficaria aqui nessa posição aqui, ó. Então, se temos aqui o triângulo, que seria mais ou menos aqui nessa posição aqui, mais ou menos aqui. Então, para chegar, nós estamos aqui a 1,66, mas o total aqui é 5. Então nós temos que pegar para x e seguir a partir deste ponto até chegar nesse alinhamento de 1,66. Então, se é 5, a distância total menos 1,66 vai dar um x barra de 3,33. Então o x barra ele fica 3,33, porque nós vamos partir do ponto 0 em xy até chegar, né, no ponto 1/3 dessa distância aqui, que é 5, né? Ela é 5. Só que para chegar nesse ponto, nós temos que andar 3,33, porque 5 menos esse 1,66 dá o 3,33. Então o x barra é 3,33. Agora o y barra desse triângulo, nós vamos começar aqui da base, né, do alinhamento em y, e vamos subir. Essa distância total aqui ela é de 10, né? Ela é de 10. Então 1/3 desse 10 é 3,33. Só que para chegar lá, que é aqui, né, no 3,33 do centro de carga do triângulo, nós temos que partir do ponto 0 em y e subir. Para chegar lá, a distância dá 6,66, porque é o 10 de distância total menos o 3,33. Então dá 6,66. É só anotar aqui no y barra. Agora, para achar o x barra desse retângulo, esse aqui é bem simples, né? Nós vamos pegar sempre ao meio, né, que é o centro de carga dele, bem facinho. Só que não vamos olhar ele com a peça separada. Temos que olhar ele na peça total, na peça principal, que ele está aqui. Então, a partir do ponto 0, né, em xy, até chegar no meio dele, o meio dele é qual? É quanto?
Se é 9, esse total aqui, 5 e 4, deu 9, é 4,5. Então, nós vamos partir do zero, temos que percorrer uma distância de 5 até chegar nele, mais 4,5 aqui. Isso, 5 mais 4,5, que é a metade desse 9 aqui, ó. Aqui ele tem uma distância de 9, né? Metade, 4,5. Então, vamos percorrer 5 mais 4,5, dá 9,5. Então, o nosso x barra desse retângulo é 9,5. Pronto, o x barra, né, do retângulo maior, do sub-retângulo, ele é 9,5. Agora, para achar o y, também fácil. A metade aqui da altura dele, que é um total de 10, a metade é 5. Então, em y, ele é 5. Se a gente subir aqui normal, né, acha 5. Então, esse aqui é tranquilinho. Agora, vamos para esse retângulo aqui. O x barra dele, ele está nessa posição aqui, deixa eu marcar, ele está nessa posição aqui, que é um total de 3. Essa distância dele aqui é 3. Agora, nós temos que partir no x, né, no marco zero, até chegar nele. A metade dele aqui, que ele é de 3, ele é 1,5. Então, a gente tem que somar todas as distâncias até a metade dele, que vai dar, se somar 5, 4, mais 5, mais 1,5, que é a metade dele, vai dar um total de 15,5, 15,5. Agora, para achar o y barra, né, o y barra, temos que pegar aqui no marco zero para y e subir. A distância dele, desse pontinho aqui, nesse, né, o comprimento dele é de 7. Então, nós temos que pegar a metade. A metade desse 7 é 3,5. Só que nós temos um espaço aqui de 3. Então, temos que começar no marco zero em y e subir 3 mais a metade dele, 3,5. Então, dá um total de 6,5. Então, y barra desse retângulo, né, esse sub-retângulo, ele é 6,5. Agora, para achar a coordenada x, y, né, o x barra, y barra do círculo, é o mesmo caso. Vamos dar uma olhada no desenho, né, no objeto principal. Aqui está o centro dele. Então, a partir desse centro, nós vamos verificar onde está passando, né? Aqui está o marco zero em x, y. Para chegar no centro dele em x barra, temos que andar 5, esse 5, depois mais 4. Então, o centro desse círculo está a uma distância de 9. Então, é 5 mais 4, 9. Agora, para achar o y barra do círculo, é só verificar pela altura, que já tem até cotado aqui. Ele está em 4,5 até mais 2,5 para chegar no centro, né, dele. Então, o centro dele para y barra está em 4,5 mais 2,5, que dá 7. Pronto, agora eu montei aqui inicialmente a nossa tabela que tem que ser montada para que não haja erro. Aqui eu coloco o 2, o 3 e o 4, que eu dividi aqui os objetos. Esse aqui é o objeto 1, né, o triângulo. Esse retângulo, objeto 2. Esse outro, objeto 3. E o círculo, objeto 4. Então, coloquei uma linha para cada. Esse A significa que é a área de cada peça. Então, nós vamos aqui calcular a área de cada peça. Aqui o x barra, que nós encontramos x barra de todos, né? Temos aqui o y, né, o y barra, que já encontramos de todos.
E temos também o x barra vezes área, y barra vezes área. Então temos que multiplicar o x barra vezes a área e o y barra vezes a área. Tranquilo. Temos que calcular a área desse triângulo, a área do retângulo, dos dois e do círculo. A área do triângulo, como se calcula a área de triângulo? É base 5 vezes altura, né? 10, dividido por 2. Por quê? Imagina que isso aqui é um retângulo, né? Nós teríamos essa parte aqui. Como não temos, por isso nós estamos dividindo por 2, vamos ficar só com uma parte. Então é base vezes altura dividido por 2. Vamos achar aí a área do triângulo. A área do retângulo é base vezes altura simplesmente, né? Então é 9 vezes 10. Esse aqui é a mesma coisa, 3 vezes 7, base vezes altura. E a área do círculo é essa fórmula aqui. A área é igual a π vezes raio elevado ao quadrado. Essa aqui é a fórmula para encontrar a área do círculo, que tem um raio de 2,5. Então vou calcular essas áreas e vou colocar aqui nessa coluna, né? O x barra que eu já encontrei, que está aqui, colocar aqui nessa coluna, fazer a multiplicação de x barra vezes a área, colocar nessa coluna, colocar o y barra aqui nessa coluna e fazer a multiplicação de y barra vezes a área, colocar nessa coluna. Pronto, eu montei aqui a tabela, já preenchi ela toda, porque é bem simples. Peguei aqui a área do triângulo, que é 5, né? Base vezes altura, 5 vezes 10, 50, dividido por 2. A área dá 25. O retângulo, base vezes altura, 9 vezes 10, 90. O outro retângulo, 3 vezes 7, 21. E a área do círculo, que é nessa fórmula aqui, deu 19,63. Preenchi aqui o x barra, que já encontramos, o y barra também já encontramos, né? Preenchi também. E fiz a multiplicação de x barra vezes a área e y barra vezes a área. Nessa linha, essa última linha, é a somatória, né? Tá aqui o símbolo de somatório da área e a somatória do y vezes área, tá aqui a somatória, e aqui a somatória, né, de x barra vezes área, multiplicando esse por esse, né, esse 9,5 vezes 90 dá 855 e faz a multiplicação normal, x barra vezes área, y barra vezes área. Pronto, essa é a nossa tabela, né? Ela é uma tabela padrão. Você pode montar aqui a quantidade de figuras, né? Aqui temos 4 e aqui área, x barra vezes área, y barra vezes área. Agora, essa somatória aqui para dar 116 é o seguinte: esse círculo na nossa peça, ele é vazado, ele é uma peça vazada. Quer dizer, ele está tirando algo da nossa peça principal, né? Então tá tirando matéria. Então a gente tem que somar o 25, o 90, o 21, né? São dos objetos 1, 2, 3. Agora o objeto 4, que é o círculo, que ele está retirando uma parte da nossa peça principal, né? Ele é vazado. Essa linha aqui, ela tem que ser diminuída. Ela é diminuída. Então a gente soma o 25, 90, 21 menos 19. Aqui é o mesmo caso. Soma tudo, né, até chegar aqui no 325 e diminui por 176,67. Aí vai achar esse total. Aqui o mesmo caso, a gente vai somando todas as peças que não são vazadas. Chegou na peça que é vazada, diminui. Você não vai somar, ela vai diminuir. Soma esses 166, 450, 136
e diminui por 137, ok? Porque ele é uma peça vazada. Beleza. Agora, isso tudo aqui é para a gente jogar na fórmula final, que é a fórmula que eu vou escrever aqui para vocês. Pronto, essas aqui são as nossas fórmulas finais, que é onde nós vamos encontrar as coordenadas, né, do centro de gravidade. Após fazer toda essa separação de subpeças, descobrir o x barra, y barra de cada uma, jogar na nossa tabela, fazer as multiplicações e somas, né, diminuindo, não pode esquecer disso, subtrair o que é vazado, no caso o círculo é vazado. Agora nós temos as duas fórmulas básicas, né, que é x barra é igual a somatória de x barra vezes a área, que é esse valor aqui, e a somatória de área, que é o 116. Agora é só preencher, né, a somatória aqui também para y barra dessa coordenada, somatória y barra vezes área sobre somatório de área. Agora eu vou preencher. Pronto, agora com a tabela montada, aqui está as nossas duas fórmulas, elas são as fórmulas utilizadas, né, para encontrar a coordenada x, y. Eu coloquei aqui a somatório de x barra vezes a área e a somatória de área. Dividindo esses dois valores, encontrei a coordenada para x de 9,34. O mesmo caso para y barra. A somatória de y barra vezes a área, coloquei aqui o 615, sobre somatório de área também. Fazendo a divisão dá 5,29. Essa aqui é a coordenada para y. Então a nossa coordenada total, né, do nosso objeto principal é para x 9,34 e para y 5,29. Então é isso, gente. É só, eu tive que apagar aqui que está pesando um pouquinho a imagem, mas vocês voltem aí e dêem uma observada, que é só separar os objetos o objeto principal em subobjetos para poder identificar o x barra e y barra de cada um. Joga na nossa tabela, faz os cálculos, né, de multiplicação e somatório, não esquecendo de verificar se tem alguma parte, né, alguma subpeça que ela é vazada. No caso aqui o nosso círculo, ele é vazado, então ele é diminuído. Aí joga na nossa fórmula, né, que é uma fórmula bem simplesinha para x e para y, faz o cálculo e acha a coordenada, certinho? Tentei explicar aí de uma forma bem detalhada para ficar fácil o entendimento, que a prova está chegando. Então vamos para a próxima. Agradeço, valeu gente, obrigado.